cidade e destruir o templo, a profecia se cumpriu. É exatamente por isso que nós temos duas interpretações equivocadas, que eu digo que são equivocadas, mas que se fundamentam na interpretação de Daniel 9:26, porque Daniel deu a pista. Ele disse: o povo que destruía a cidade e o templo é o povo do anticristo que vai vir. Como, aspas, foram os romanos que destruíram Jerusalém e o templo, então aí vem uma linha de pensamento que diz que só podem ser os romanos, outra linha diz só pode ser uma instituição ligada ao antigo Império Romano. Que é por isso que pensam na Igreja Católica, porque o antigo Império Romano se esfacelou, como lasca creme crack envelhecida, com o ataque dos bárbaros germânicos. Eu estou falando do Império Romano do Ocidente. Se transformou no Sacro Império Romano, que depois virou na Igreja Apostólica Católica Romana. É por isso que tem uma linha que interpreta esse versículo dizendo: bom, o Império Romano não existe mais. Na verdade, a interpretação mais correta é que o anticristo vai sair de quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a herdeira espiritual do antigo Império Romano, que é o povo que invadiu e destruiu Jerusalém e o templo. Há evangélicos de diversas denominações que pensam assim, mas os nossos irmãos adventistas são aqueles que mais defendem isso de forma contundente e dogmática, com vários ensinos e explicações de que é isso mesmo que eles acreditam. Essa é uma linha de interpretação. A outra linha de interpretação, que talvez seja mais comum no nosso meio, é que não é necessariamente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas como o Império Romano do Ocidente se transformou na Europa, então talvez signifique que ele terá que sair da Europa. Ele tem que ser um líder político, um estadista que saia da Europa. É por isso que eles creem que tem que ser da Europa, porque a Europa faz parte do povo que supostamente invadiu, porque era o povo romano, e Roma fica na Itália, que é na Europa, então tem que ser europeu. É por isso que naquele filme Deixados para Trás, se alguém tiver assistido, o nome do anticristo é Nicolai Carpaccia, que é um nome italiano, capite? Do norte da Itália. Para dar a ideia de que seja um italiano com base na interpretação de Daniel 9:26. O que é que eu estou mostrando para vocês? Daniel 9:26 é um texto-chave. Mas no meu ponto de vista, essas duas interpretações estão erradas. Mas tem uma lógica. Há uma justificativa por trás do pensamento de que pode ser da Igreja Católica Romana, que deva ser um papa, ou de que ele tenha que vir da Europa, que seja um estadista. É por isso que tem gente que pensa que pode ser Emmanuel Macron, ou outro qualquer da Europa lá, a bola da vez, e assim por diante. Europa ou Igreja Católica Apostólica Romana. Mas as duas interpretações estão erradas, sabe por quê? Porque quando Daniel fala o povo do príncipe que virá, a palavra povo que foi usada aqui é uma palavra hebraica que na verdade significa etnia, nação, não é cidadania. Quantos aqui sabem que há uma diferença gigantesca entre cidadania e etnia? Há uma diferença. Nós temos inclusive registros na Bíblia que mostram essa diferença. Paulo, por exemplo, ele tinha a etnia hebraica, judaica. Ele era hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Mas numa determinada ocasião, numa conversa com um oficial romano que mandou bater em Paulo, ele disse: por que tu me mandas açoitar ou bater, e se eu sou cidadão romano? Aí o capitão romano oficial pergunta lá em Atos 22:28: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadania, de cidadão romano. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Ou seja, Paulo, ele tinha dupla cidadania, porque a gente sabe de onde é que Paulo era. Paulo não nasceu lá na Itália, Paulo não nasceu em Roma, Paulo nasceu em Tarso, que é o sudeste da Ásia Menor, que atualmente é chamado de Turquia. Paulo, ele era de Tarso, que é por isso que ele é chamado assim como Jesus, que era de Nazaré, era Jesus de Nazaré. Ele era de Tarso, mas tinha outra cidadania, dupla cidadania, mas uma etnia. Há uma diferença entre etnia e cidadania. Quantos estão compreendendo? Amém. Quando o texto profético disse: o povo do anticristo vai destruir a cidade, a palavra usada foi etnia, não foi cidadania. Ele não estava falando sobre cidadãos romanos, mas sobre um povo de uma determinada etnia. Além do mais, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Quem foi que disse que o povo que destruiu Jerusalém foi romano?
Porque nós temos essa ideia, porque nós lemos os livros de história que interpretam equivocadamente o acontecimento. Quer ir para um registro fidedigno do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Para você saber o que aconteceu, eu vou te dar aqui uma dica. Tem um homem que é judeu, se eu não me engano, ele até era da linhagem sacerdotal, que se chamava Yosef ben Mattahu Hankohen, que foi mais conhecido por nós como Flávio Josefo. Esse não era o nome dele, ele era judeu, o nome dele é Yosef ben Mattahu Hankohen. Só que, como ele caiu nas graças do futuro imperador Tito, que na época não era, ele era apenas um comandante legionário, porque ele deu uma profecia para este homem dizendo que um dia ele seria imperador de Roma, e como isso se cumpriu, ele acabou caindo nas graças do imperador Tito. E daí ele se tornou uma espécie de cronista dos acontecimentos, dos feitos de Tito. E ele ia com ele para cima e para baixo. Flávio Josefo, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu no ano 100. No dia do ataque a Jerusalém, no ano 70, Flávio Josefo estava lá, do lado do imperador Tito. E ele escreveu um livro chamado A Guerra dos Judeus. Tem alguns evangélicos que não conhecem e pensam que eu estou citando equivocadamente o livro A História dos Hebreus. Eu não estou falando do livro A História dos Hebreus. Eu estou falando de outro livro que está dividido em tomos ou volumes, chamado A Guerra dos Judeus. No sexto volume do livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, ele relata parágrafo por parágrafo o que foi que aconteceu. Eu separei, e eu sei que o meu tempo já está esgotado e eu vou concluir, mas eu separei alguns parágrafos que o Flávio Josefo fala sobre o que aconteceu para que vocês vejam o que de fato se deu naquele dia. No parágrafo 256 do tomo 6 do livro A Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Josefo, ele diz: César, que é Tito, indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, mas uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Isso é Tito, segundo Flávio Josefo, tentando dizer para os soldados lhe obedecerem para não fazerem o que estavam fazendo. No parágrafo 257, nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Parágrafo 258. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César. Animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior. Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. No parágrafo 266 ele escreve: como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta grande obra, que era uma coisa que o Império Romano fazia. Ele preservava as edificações. Tanto é que debaixo do Império Romano o templo estava de pé e Jesus inclusive foi levado ao templo no 8º dia. Ele estava lá. Os romanos não destruíam as coisas, preservavam elas. No parágrafo 263, Flávio Josefo diz: no entanto, o seu furor, o seu ódio contra os judeus, presta atenção, o furor das tropas contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. Parágrafo 265. Um dos que tinha entrado no interior quando César saiu para conter aos soldados se apressou a deixar a escuridão, a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior, os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. 268. Há de admirar-se, olha o que Flávio Josefo diz agora, há de admirar-se nesta circunstância a exatidão da coincidência temporal. Como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês e no mesmo dia em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônicos. Desde que sua primeira construção, que levou a cabo o rei Salomão, até a ruína de hoje, no 2º ano do principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias. E no parágrafo 260 ele fala: e desde a sua reconstrução posterior feita por Ageu, como está em Esdras 5:1, no 2º ano do reinado de Ciro até a conquista de Vespasiano, nós temos 639 anos e 45 dias.
Flávio Josefo está dizendo com todas as letras, para quem quiser ouvir, ele foi testemunha ocular do acontecimento, ele estava lá, e ele diz que Tito Flávio Vespasiano Augusto não aprovou, não quis, não determinou que isso acontecesse. Não foi da vontade de Roma, não foi da vontade de César, de Tito. Aí você me pergunta, por que isso aconteceu, Natan? Vou explicar agora. A partir do ano 15 depois de Cristo para frente, o Império Romano tinha se estendido por vastas extensões, vastas porções de terra. Então, numa sacada administrativa genial, o Império Romano começou a contratar homens das províncias conquistadas pelo Império Romano para serem soldados que representassem o Império Romano, que eram os legionários. Então, as legiões, que eram formadas por 5.000, 6.000 homens, eram formadas por homens das províncias conquistadas. Não eram homens trazidos lá de Roma, lá da Itália, porque não tinha gente suficiente para poder controlar e ter legiões suficientes dentro do Império Romano. Foi uma sacada administrativa genial que deu certo. Do ano 15 para frente, então eles começaram a fazer isso, e a guarda especial formada de italianos da confiança de César seria sim formada por soldados italianos. Esta guarda, formada por italianos lá de Roma, era chamada de guarda pretoriana, que inclusive ela aparece na Bíblia. Paulo cita a guarda pretoriana em Filipenses capítulo 1, versículo 13, dizendo que teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana, que eram soldados especiais, romanos e italianos, que eram encarregados de guardar coisas de alta prioridade para o imperador e para Roma. As edificações de Roma, o imperador e assim por diante. O resto dos soldados romanos não eram romanos. Até o oficial que mandou bater em Paulo disse, para eu ser cidadão romano eu tive que pagar. Mas ele pagou pelo título, ele não era etnicamente romano. Aí você me diz, Natan, de onde eram as legiões que invadiram Jerusalém? Que povo? A pergunta é essa. Que povo era esse? Eu vou dizer quais eram as legiões que invadiram. Foram 6. Você pode encontrar isso no Google. A 5ª Macedônia, que veio da Judéia, que hoje é chamada de Jordânia. A 10ª Legião Fretenses, que é a 10ª Legião do Estreito Marítimo, que vem da Síria. A 15ª, chamada de Apolinares, que também vinha da Síria. A 18ª, que vinha do Egito, que é o norte da África. A 3ª, Gálica, da Síria. A 12ª, chamada de Fulminata, que vinha da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e também pegando regiões da Síria. Todas as legiões que foram utilizadas por ti, todas estas, eram formadas por homens das províncias dos descendentes de Ismael e Esaú. Por que eles tinham ódio dos judeus? Porque a gente já sabe o que diz o registro bíblico do ódio comum dos descendentes de Ismael com os judeus. Tem outro historiador chamado Públio Cornélio Tácito, para você não pensar que Flávio Josefo está puxando sardinha, brasa para sua sardinha. Públio Cornélio Tácito, que é bem famoso, ele disse assim, um pequeno registro que ele deu sobre essa invasão. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª, a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª que ele havia retirado de Alexandria, que é no Egito. Esta força estava acompanhada, isso é Públio Cornélio Tácito falando, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Um historiador grego chamado Tácito, relativamente conhecido, falando da invasão romana, da invasão de Jerusalém. Então não vem me dizer que foram romanos que destruíram, porque o povo do príncipe que destruirá é o povo da etnia. Ele está falando sobre os descendentes de Ismael. O que confirma, irmãos, que a interpretação mais correta de Daniel 9:26 aponta para o fato de que o anticristo surgirá do meio islâmico e confirmará tudo aquilo que já está escrito. E nós, como cristãos, precisamos saber sobre isso e pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Amém? Você foi abençoado hoje à noite?